Galera, mais uma vez, Henrique Avancini, aqui do lado, e dessa vez com vitórias importantes. Henrique, parabéns, obrigado aí pelo papo que a gente vai ter, já te agradecendo de antemão, e parabéns pelas duas conquistas que, pô, a vibração foi tremenda, a torcida foi enorme e foi emocionante. Eu vi que foi emocionante para você, mas também para mim foi emocionante, e pelo menos para o grupo de amigos, de relacionamento que eu tenho, também foi emocionante. Conta pra gente como é que foi essa vitória. Eu vi que você abraçou o Lula, abraçou a sua irmã, a Carol, logo ali depois da chegada. Também vi que teu pai estava próximo de um local-chave lá onde você deu o bote para a vitória. Conta um pouquinho pra gente aí dessa parte emocionante. Cara, depois da prova ali foi uma enxurrada de emoções, assim, né? Eu estou muito surpreso ainda com as reações, né, que as pessoas tiveram, principalmente no Brasil, lá fora também, até assim, dentro do circuito, né, assim, atletas de outras equipes, dirigentes de outras equipes, sabe, staff de outros times, o quanto que a própria mídia do esporte, assim, quanto que a galera ficou, acho que, tocada com a minha vitória, sabe? Muita gente se emocionou, assim, muita gente que eu nunca vi se emocionando, sabe? Acho que, né, aos poucos as pessoas foram acompanhando, assim, o quanto que eu estava tentando, o quanto que eu buscava isso, e quanto que assim, não era uma coisa fácil para mim, sabe? Não era uma coisa que, pô, era meio que óbvio que eu ia chegar ali. E não sei, acho que o mais especial dessa vitória foi o quanto que impactou as pessoas, assim, né? Isso tem sido, assim, chocante para mim, de uma certa forma. Ainda, sinceramente, eu não consegui absorver, né, a vitória. Eu não, poxa, o dia da vitória ali foi muito emotivo, mas já na segunda-feira eu tentei virar a página, né, e me acalmar e seguir para a próxima prova. Enfim, aí depois já competi o Mundial, já viajei. Cheguei hoje, né, em São Paulo de madrugada e estou passando o dia aqui atendendo mídia antes de ir para casa. E pisei no Brasil como número 1 do mundo, né? Então, pô, tem sido aí uma semana sei lá, uma semana não, mas alguns dias aí de acontecimentos assim muito intensos para mim. E agora eu preciso dar uma puxada no freio de mão e absorver, né, tudo que vem acontecendo. Legal. Você acha que por exemplo, eu assisti a transmissão em inglês, né? E eu gosto de acompanhar, eu acho legal, eles têm bastante informação. O Bob Warner, acho que é assim que fala o nome dele, né? O comentarista que está sempre, né, tanto no XCO quanto no Downhill, ele falou que no Brasil todo mundo para te ver, né? Eu entendo que todo mundo que curte, né? Não é aquela coisa generalizada, né? Mas em 2018 a Red Bull começou a transmitir em português, né? Então, assim, existe uma movimentação, né, sei lá, talvez do mundo do mountain bike, olhando mais para o Brasil, né? Você acha que isso é em função de resultados, né, desses resultados seus na pista, dessa evolução sua que você tem num crescente? Eu venho te acompanhando, eu venho acompanhando as transmissões da Red Bull, né? E pelo menos venho te acompanhando nos últimos anos, e na Copa do Mundo o seu crescente é contínuo, né? Você está crescendo direto. Você acha que isso é o principal fator para influenciar não só a mídia estrangeira, né, a mídia especializada em bike lá fora e também a galera aqui no Brasil? Como é que você enxerga isso? Olha, João, cara, eu acho que impacta, assim, né? O fato de eu ter bom desempenho nas provas acaba chamando a atenção das pessoas para começarem a assistir. Uhum. E eu acho que uma vez que as pessoas assistem, começam a entender um pouco mais de como é a competição do cross country, aí já era, né? Aí, diferente de eu performar bem ou não, acaba sendo um esporte muito legal de você seguir, de você acompanhar. Então, acho que ajuda, sim, né, nessa questão do primeiro contato, óbvio, né? Tem sempre aquela coisa do orgulho nacional, né? De, pô, tem um brasileiro fazendo bem, e aí o cara eventualmente olha a primeira prova e a galera começa a acompanhar. Tem sido, assim, bem impressionante esse ano, porque a audiência, ela mais do que dobrou,
e os números da Red Bull já eram números bem impressionantes, né? E assim, eu tenho percebido que muita gente de fora do esporte está assistindo a Copa do Mundo na Red Bull TV. E era uma coisa que antes eu não tinha essa percepção, né, de que outras pessoas acompanhavam. E agora, aparentemente, assim, tem muita gente de outros esportes que não pedalam, né, que estão acompanhando a Copa do Mundo. Eu acho que isso é bem legal, acho que é um começo ainda, né? O mountain bike brasileiro, o mountain bike talvez seja o local do mundo, né? O Brasil seja o local do mundo onde o mountain bike mais se desenvolva atualmente. A gente está crescendo muito em números, em qualidade, né? em desenvolvimento da modalidade de forma esportiva e do uso da bicicleta de forma cultural também. A indústria no Brasil da bicicleta está crescendo consistentemente. Então, acho que a gente está entrando no que talvez vá ser a nossa melhor fase da história. Isso falando da bicicleta como um todo, né? E acho que a gente, né, que trabalha com a bike hoje, ainda mais eu na minha posição que eu estou hoje, né, cara, um baita privilégio poder viver isso e de ser parte disso, de poder potencializar esse momento. Legal, legal. Eu ia falar, eu acabei botando essa questão antes, mas deixa eu voltar aqui para o meu cronograma. Falando um pouco dessa parte a gente falou, você falou da parte dessa missão toda de conseguir o título, mas como é que é aquela parte mais de você cuidar do seu desempenho, né, na Canondeia Race Factory, de você performar, de você ter o seu foco e também estar com a turma da Henrique Avancini Team, o Lan, o Edson, né, a turma toda, quer dizer, não a turma toda, a Marcela e o... A Marcela e o Pedro não, né? Mas você acabou... Como é que é isso? Como é que você teve que se dividir? Você deu atenção para eles também? Ou chega lá, cada um cuida do seu? Não deixo ele solto, né? Óbvio que a gente tinha, né? A gente foi com uma fisioterapeuta, um mecânico, um líder um team manager, né? Para gerenciar tudo. E eventualmente eu encontrava com eles. A gente fez alguns treinos juntos. A gente fez um treino junto com o meu técnico de pilotagem, né? Com o Kenta para a Copa do Mundo. A situação é que assim era bem complicada porque fora da bike, o nosso contato era muito limitado pelo sistema de bolhas, né? Que foi aplicado na Copa do Mundo, principalmente mais difícil ainda foi no Campeonato Mundial. No Campeonato Mundial eu tive muito pouco contato com eles pessoalmente. Afunilou mais, né? Falando mais por mensagem do que outra coisa. Mas, enfim, eu tento orientá-los, mas num período como esse, assim, de prova, onde eu tento ajudar mais é no período prévio e também agora no posterior, né? Porque eu já tenho uma lista ali para cada um deles de pontos a serem avaliados, a trabalhar. É nessa parte que eu gosto de colocar minha energia com eles. Não é na coisa a curto prazo ali. No curto prazo, eu gosto muito de deixar eles tomarem as decisões deles, depois a gente analisa o que foi feito e a gente vai trabalhando isso para o futuro, né? Então, o trabalho com todos eles é voltado, né, mais para o longo prazo. Então, mesmo que eu saiba que algumas coisas, assim, eu olho e isso vai dar errado, às vezes é mais importante deixar o atleta fazer, dar errado e depois, né, eu explicar por que aquele talvez não era a melhor opção, a melhor escolha, enfim. E aí eles vão absorvendo conhecimento. É assim que eu tento trabalhar com eles. E acho que foi muito produtivo, né? Eles entregaram boas performances, mas acho que todos eles voltam com aquela certeza de que dá para andar, né? Tive bons resultados, mas dá para melhorar muita coisa ainda. E aí é aí que a gente entra num trabalho mais detalhado, mais minucioso e, enfim, acho que num curto prazo aí eles vão começar a trazer resultados cada vez mais expressivos para a gente também. Pô, legal, legal. Tô ficando velho, né, cara? Pô, a molecada precisa tomar rédeas aí. Deixar o legado, né? Legal. Falando da Cannondale, né? Aproveitando a questão do tempo,
Você e o filme que renovaram o contrato com a Canada Respect. E o Maxime Marot? Tem Não, calma. notícias dele? Você está querendo saber muita coisa. Não? Foi comunicado, né, minha renovação agora para até 2023, final de 2023. Uhum. Meu filme que postergou aí a aposentadoria dele Por para um mais ano. um ano, Isso. né? Isso significa que a gente vai ter mais uma chance de competir no KP Epic juntos. Como eu já falei várias vezes, vencer a KP Epic seria importante para mim, mas eu tenho o objetivo de vencer com o Fumik, né? Pela minha história com ele, pela minha história com ele dentro da prova, pelo que tudo que ele me ensinou e representa na minha carreira até aqui. Então, para mim, quando eu penso em KPF, só faz sentido eu pensar em vencer se for com o Fumik, né? Então, se ele não fosse competir esse ano, né, até nas minhas negociações, assim, eu não planejava competir a KPF no ano que vem se não fosse com o Fumik. Então, ter mais essa chance agora me deu um gás, assim, me deu uma renovada. E a gente tá bem motivado e, enfim, a equipe também está finalizando, né, a sua composição para o ano que vem, com, né, staffs, como que a gente vai operar e tudo mais. Então, as outras renovações aí ou novas pessoas que possam vir para o time vão ser comunicadas mais para frente. Joia, joia. Bom, hoje eu estou afiado. Eu ia te fazer uma outra pergunta. Eu tô com sono. Outras equipes andaram sondando a Lancini? Você pode falar alguma coisa para a gente ou não teve nada? Não posso te falar quais, mas Não, eu claro, digo claro. que eu tive mais ofertas de circuito. Acho que isso por um lado, é legal, né? Enfim, assim, tanta gente tem interesse, né? Uhum, Na, recebi muitas ofertas de algumas grandes equipes e marcas. uhum, Mas, cara, eu postei ontem, né, no meu Instagram. Eu me sinto muito no lugar certo com a Cannondale, sabe? Eu sinto que, poxa, a gente trabalhou muito durante esses anos para chegar nesse nível de sincronia. É uma marca que entende e aceita o meu jeito de ser como atleta, sabe? De não ser só um atleta nas pistas, mas eu faço um monte de coisas também paralelas e eles não só aceitam isso, mas me apoiam também nessas causas, ações e tudo mais. Então, né, faz sentido para mim, pela nossa história juntos, pelo que eu acredito que a gente possa ainda construir juntos. Durante o começo desse ano, né, meu contrato terminaria esse ano, no final de 2020, durante o início da temporada, né, eu cheguei a me questionar bastante se talvez eu não precisaria mudar as coisas na minha volta para, né, para me tirar, para me colocar realmente numa situação desconfortável para ver se eu conseguia subir meu nível. Mas o balanço que a gente tem hoje, né, o jeito que a gente está trabalhando, o jeito que a gente se desafia dentro do time, eu acho que é uma forma muito saudável de trabalhar e eu me sinto, né, com o que foi me apresentado assim, em termos de desafios, de missões dentro do time para o futuro agora foi o suficiente para me deixar motivado e aí acabei pulando no barco aí para mais de 3 anos e vamos embora e estou muito motivado. Acho que esses 3 anos eu acredito que serão os melhores da nossa história juntos. legal, maravilha. Pegando o gancho aí de que a equipe reconhece o seu trabalho, né, além Canondale Racing Factory, o Pedaling for Reason arrecadou R$ 36.000 na última ação, né? A ação das meias, das sapatilhas, da sapatilha e das meias, né? Eu inclusive comprei a minha, estou usando, muito legal. O que vem mais coisa por aí do projeto Pedaling for Reason? O que você pode contar para a gente? Não, pô, primeiro obrigado por comprar a meia, né? Pô, Contribuir também por divulgar. imagina. O Pedaling for a Reason foi um projeto assim cheio de barreiras para conseguir começar a fazer algo, né? É muito difícil às vezes para um atleta ter essa liberdade de comunicação. É exatamente isso que eu gosto com a Cannondale. Isso é um projeto meu, criei, né, sozinho, comecei a buscar os parceiros, né? E enfim, tem sido uma coisa assim bem bacana de fazer.
A gente conseguiu levantar uma ajuda de custo bem bacana para uma organização que eu conheço e acompanho já há bastante tempo, faz um trabalho sensacional. E, cara, assim, eu fiz 2 ativações esse ano, né? Uma que não aconteceu de fato, porque era para o KPF, queria ter feito mais, né? Mas com a suspensão do calendário, acabei fazendo só mais essa segunda agora para as Copas do Mundo, que funcionou super bem. Felizmente, as 2 sapatilhas venceram, né? Uma venceu o short track, a outra venceu o cross country olímpico e, enfim, fiquei feliz de poder fazer isso, né? Todo mundo que trabalhou e cooperou fez tudo de forma voluntária, né? Então, 100% de toda a renda arrecadada destinada integralmente para a organização e para o ano que vem, com certeza, vou fazer outras e tal. Tenho mais liberdade agora para fazer coisas um pouco mais diferentes. Mas talvez um projeto aí que ainda vai crescer bastante. Espero que consiga contribuir aí com outras causas, né, legais. Bacana, bacana. Conta com o meu apoio. O meu apoio você tem. Mudando um pouquinho de assunto, mas uma informação que como eu comentei para você, né? Eu ouvi o comentário do Bob, eu também ouvi o comentário do Bart. Eu não sei, o sobrenome dele acho que é Brett, não sei como é que fala. Isso. Não vou arriscar, não. E ele, por 2 vezes, eu acho que na prova do short track também e na prova do XCO, ele comentou: a Vancini veio do Brasil, lá está fazendo 35 graus. Tá. Será que ele gosta de andar nesse frio? Como é que é isso? Então, assim, ele levantou essa questão e eu rapidamente peguei e acho legal te perguntar o que o frio te atrapalha. Você gosta realmente de andar em ambiente frio ou você está acostumado a andar em Petrópolis em temperaturas baixas? Isso tem um efeito só sobre você ou é igual para todo mundo ou cada um reage de um jeito? Assim, um apanhado geral. Não, cada um reage de um jeito. Acho que não é só uma questão de origem, né? Óbvio que, pô, eu tenho muito mais exposição ao calor do que um europeu. Mas quando eu tenho que competir abaixo de 10 graus ali, para mim é bem desafiador. Eu sinto que eu perco, não é algo que, poxa, compromete completamente a minha prova, mas eu perco a cobertura do bolo ali, sabe? Aquela capacidade de fazer a diferença na prova. Tem outros atletas que sofrem com isso também, assim, acho que um exemplo claro, o próprio Nino tem dificuldade de andar no frio, né? Mesmo sendo um cara suíço, você vê que as piores performances dele são geralmente em dias muito frios, assim. Eu sinto bastante dificuldade dentro desse bloco, né? Eu fiquei feliz com os resultados e com o meu desempenho nas provas, porque a única prova que a gente teve acima de 15 graus foi o segundo cross country olímpico de Nove Meses, né? Na segunda Copa do Mundo. O restante foi sempre abaixo de 15, né? Então é frio, cara. É frio para você ter a capacidade de responder rápido. Às vezes o que eu sinto também é a amplitude da respiração, da ventilação. Então, isso para mim é desafiador, de fato, é uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda, que eu tenho que me desenvolver. Importante a gente considerar, né? O mountain bike é um esporte de verão, né? 80, 90% das provas a gente vai disputar, mesmo na Europa, acima dos 20 graus ali. Mas acontece da gente disputar provas no frio, né? Geralmente a gente não tem grandes provas em outubro na Europa, como a gente teve, mas a gente teve o caso igual em Albstadt no ano passado, que a gente teve menos de 10 graus com chuva. Então acontece, é uma coisa que eu ainda preciso me desenvolver. Ainda não sou bom o suficiente no frio, né? Eu perco um pouquinho ali e às vezes isso faz diferença, principalmente disputando em Copa do Mundo, né? Não é que eu, poxa, não consiga andar nada, mas o que eu falei, eu perco aquele 1%zinho ali de eficiência que pesa na hora do resultado. Então, de fato, o Bart tem essa leitura acurada aí. Para mim, pesa um pouquinho. Legal. Já recebi aqui um toque do Cris. Nosso tempo já está finalizado. Então, se deixar, eu ainda faria mais algumas perguntas, mas não vamos alongar, não. Acho que o
o que eu queria, o core tá falado. Te agradeço mais uma vez aí a oportunidade de conversar. Vamos torcer para outras vezes para trazer mais boas notícias para a gente. Pô, se Deus quiser, vai chegar. Valeu, João. Brigadaço, cara, mais uma vez. Fica com Deus. Muito obrigado. Um abraço grande. Valeu.